Você sabe quais são os limites dos poderes patronais? Até que momento o poder diretivo patronal está em conformidade com a legislação ou se traduz em abuso de poder? É justamente hoje o tema que nós vamos tratar aqui e que pretendemos aqui também trazer algumas questões muito esclarecedoras que tenho certeza que serão muito úteis e que fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia laboral, certo? Todos nós sabemos que o empregador possui um poder chamado poder diretivo patronal, que é justamente a prerrogativa legal que ele possui para que possa desenvolver sua atividade empresarial de uma forma exitosa, de uma forma satisfatória, dentro da finalidade a que se propunha. Porém, é muito importante nós delimitarmos quais poderes são legítimos ou não e qual a finalidade e o fim social, digamos assim, a que ele se destina, certo? Então nós vamos tratar aqui de 4 poderes básicos patronais, que são o poder diretivo, certo? Que diz justamente ao poder de coordenar a sua atividade empresarial, certo? De organizar a sua estrutura empresarial da forma como pretende, como melhor lhe aprouver, como entenda que vai possuir uma maior eficácia na sua atividade empresarial, um maior desempenho dos seus colaboradores, certo? Dos processos internos de hierarquia, processos de subordinação, de seções, subseções, classes, categorias. Esse é o poder diretivo, o poder geral do empregador, certo? O poder legítimo reconhecido por lei. Depois dele nós temos o poder regulamentar. Esse poder regulamentar, nós voltamos aqui à questão do tão conhecido e tão comentado regulamento interno, que é justamente as diretrizes internas que servem como parâmetros para os colaboradores. Então, sempre se recomenda a elaboração desse instrumento, que o colaborador receba um treinamento sobre o regulamento interno, sobre as normas internas da empresa. Essas normas elas não podem ferir normas de caráter público, né, de ordem pública, não podem ser ilegítimas, mas é muito importante que exista essa regulamentação interna, porque através dela o empregador pode exercer o seu poder regulamentar, amparado na própria legislação trabalhista e também dentro dessa normativa interna da empresa, que é de grande valia e muito útil para o bom desempenho da atividade empresarial. A partir daí nós temos então o poder fiscalizatório, que é aquele poder, como o próprio nome diz, de fiscalizar pontualmente a realização das atividades, ingressar nos setores da empresa, verificar se os processos estão feitos em conformidade com as diretrizes que foram dadas, certo? Esse poder ele diz respeito mais a questões pontuais da empresa, de fiscalizar determinada situação, corrigir determinadas incorreções, certo? É o chamado poder fiscalizatório. Depois nós temos também o quarto e último poder, que é justamente o poder disciplinar, certo? Que é um poder que demanda muitos cuidados, uma vez que ele não pode extrapolar os limites da lei. Nós já tratamos aqui sobre a aplicação das penalidades num outro encontro. Esse vídeo é muito esclarecedor em relação à forma como as penalidades devem ser aplicadas, e isso fica justamente dentro da prerrogativa do poder disciplinar patronal, que é o poder de advertir, suspender, eventualmente demitir, excepcionalmente, certo? De aplicar as penalidades. E esses então são os atributos do poder disciplinar patronal, que também é um poder legítimo quando exercido dentro dos limites da lei, certo? Em contrapartida, nós teremos aqui também a figura do abuso de poder, e quando esse poder é exercido de uma forma desacerbada, de uma forma vexatória, de uma forma constrangedora, de uma forma ilegítima, de uma maneira que possa vir a ferir os direitos da personalidade do trabalhador. Todas essas condutas extrapolam o poder diretivo do patronal e se constituem sim como abuso de poder, que pode ser passível de uma indenização por danos morais e também, eventualmente, quando praticados de forma contumaz, até mesmo de uma demissão, de um pedido de rescisão por justa causa patronal. Perfeito? Então é muito importante que esse poder seja exercido dentro dos limites da lei, dentro do que determina a legislação, os tribunais, e que caracterizam assim
como exercício regular do direito do empregador. Nós temos aqui algumas questões pontuais que também suscitam muitas dúvidas, e uma delas é a revista pessoal. Afinal de contas, é ou não permitido fazer a revista pessoal? Aqui nós temos justamente um conflito de interesses, um conflito de direitos em relação ao patrão, o seu direito da propriedade, o seu direito de manter o seu patrimônio industrial e empresarial intacto, e em relação ao trabalhador, do seu direito à personalidade, seu direito à intimidade, né? Então nós temos aqui uma colisão de direitos. Mesmo assim, os tribunais conseguiram conciliar essa situação, autorizam a revista, desde que ela tenha alguns critérios que nós vamos tratar aqui logo adiante, certo? E desde que ela não seja procedida de uma forma vexatória, certo? Que ela não se traduza numa revista íntima, isso não pode. Que ela seja procedida por pessoa do mesmo sexo, certo? É muito importante que a revista seja feita dessa forma. Sem contato corporal, também é muito importante, tá? Então ela tem que ser feita de uma maneira comedida, certo? Não discriminatória, não sempre para praticar a revista somente em relação a um ou alguns colaboradores. Se ela for feita, preferencialmente que seja feita em todos, né? Em relação a todos, ou em relação a alguma pessoa especificamente, quando houver alguma suspeita de um desvio de mercadoria, ou furto, ou algo do gênero, certo? E ela não pode ser, então, de caráter discriminatório. Atendidas todas essas questões, a revista é sim permitida nos pertences do colaborador, certo? Desde que atendidos os critérios que nós tratamos aqui anteriormente. É muito importante observar isso, porque se não forem atendidos esses critérios, também poderá o trabalhador ingressar futuramente com uma ação de indenização por danos morais, uma vez que o seu direito à intimidade, a sua vida pessoal, privada, as questões de cunho dos seus objetos pessoais são também tutelados pela Constituição Federal, certo? Mas pode sim o empregador fazer essa revista desde que ela possua uma legitimidade, certo? Que é simplesmente proteger, defender o patrimônio do empregador, o patrimônio da empresa. Quando a revista for revestida dessa finalidade, sem as questões aqui proibidas que nós falamos agora há pouco, ela é legítima e pode ocorrer de uma maneira bem tranquila. Nós temos também aqui a questão do padrão de vestimentas. Podem ser exigido padrão de vestimenta ou não? Todos nós sabemos que o uniforme pode sim ser exigido, certo? O custo com a aquisição, confecção do uniforme é um custo que tem que ser suportado pelo empregador, certo? Então ele pode ser exigido, é o que sempre se recomenda, porque através da implementação do uniforme você pode evitar alguma questão de vestimenta inadequada, e eu digo inadequada em relação à atividade empresarial da empresa, certo? Nós temos algumas atividades empresariais que não demandam roupas mais sensuais, roupas um pouco mais, que exponham mais o corpo da pessoa, certo? Então a implementação do uniforme acaba suprindo essas questões. Esse uniforme não pode constituir um traje vexatório, né? Ele não pode também demandar que o trabalhador suporte os custos com a aquisição desse uniforme pessoalmente, e pode o regulamento interno da empresa, dependendo da atividade que ela desempenha, vedar determinado tipo de vestimenta quando entender que possam ser muito sensuais, certo? Vestimentas que façam apologia ao crime, vestimentas que usem logomarcas de um concorrente. Por óbvio que essa proibição, essa vedação de determinadas vestimentas também pode ser aplicada ou implementada, desde que seja feita de forma legítima, que atenda os fins sociais da atividade empresarial, os bons costumes, a boa-fé, certo? Nessas circunstâncias, pode sim haver uma adequação de vestimentas, certo? Mas essa condição, essa imposição, ela tem que ser revestida de uma justificativa legítima, certo? Esse é o critério balizador da questão da vestimenta, correto? Temos também aqui a questão do uso do computador e correio eletrônico da empresa durante o desempenho da atividade laboral. Podem sim haver algumas restrições. O trabalhador não pode utilizar o e-mail corporativo da empresa para enviar documentos e mensagens de cunho pessoal, certo? Da mesma forma, não pode utilizar o computador corporativo da empresa
para atividades pessoais, armazenamento de arquivos de cunho pessoal e íntimo, certo? Pode sim haver essa proibição, sempre recomendamos aqui, mais uma vez, que ela conste no regulamento interno, mas ela sim é uma conduta legítima que pode sim ser imposta pelo empregador. Nós temos também uma outra questão aqui que suscita muitas dúvidas, que diz justamente respeito ao vídeo monitoramento e gravação sonora, certo? Também é uma questão que demanda muito cuidado. A legislação permite sim o vídeo monitoramento e até mesmo a questão da gravação sonora. Porém, nós recomendamos que o trabalhador, ao iniciar a sua atividade laboral, seja cientificado já no início do contrato de trabalho de que existe um circuito interno de câmeras, existe um circuito interno de captação sonora, certo? Que o trabalhador assine o documento dizendo que está ciente, para que essa conduta, essa postura da empresa não possa também vir a se constituir como um desrespeito a algum direito da personalidade do trabalhador. Esse vídeo monitoramento e essa captação sonora também possui alguns limites, certo? Por óbvio que não pode ser implementado um sistema de vídeo monitoramento dentro do vestiário, aonde o trabalhador faça a troca da sua roupa pelo uniforme, certo? Ele até pode ser implementado dentro do vestiário, mas tem que ser preservada a parte da questão da utilização do sanitário, da questão da troca de vestimenta, certo? Também não se recomenda a colocação de captação sonora no refeitório da empresa, por exemplo, ou no local em que os trabalhadores estão usufruindo do seu intervalo de trabalho, seu intervalo entre a jornada. Então, tomados alguns cuidados, sendo o trabalhador cientificado por escrito, pode sim ser utilizado o vídeo monitoramento e a captação sonora. Por fim, a questão que também sempre suscita muitos questionamentos é a questão dos relacionamentos afetivos entre colaboradores. Legalmente não há nenhuma proibição quanto a isso. Porém, o empregador pode, dentro do seu poder disciplinar, do seu poder diretivo, determinar que essas pessoas não se relacionem durante o horário de trabalho, por exemplo, certo? Que o façam no intervalo, que o façam antes de chegar ou depois que se desligam da atividade laboral, sem problema nenhum. Então, o que se recomenda é que não sejam tomadas algumas condutas afetivas íntimas durante o horário de trabalho, na presença dos demais colaboradores, algumas questões pontuais que podem ser restringidas, sendo que o relacionamento propriamente dito entre dois colaboradores não é proibido por lei, certo? Pode sim ser cultivado, ser nutrido sem problema nenhum, certo? E também se recomenda aqui muita cautela quando esse relacionamento se dá entre pessoas de hierarquia diferente, a fim de que isso não possa eventualmente configurar algum beneficiamento do chefe em relação ao seu subordinado, né? Então, sempre que houver algum relacionamento com a questão da hierarquia funcional dentro da empresa, alguns cuidados devem ser tomados também da mesma forma. Tá ok? Muito obrigado, até a próxima.